Bom, primeiramente, boa tarde, meus amigos. Você que é ouvinte da Palavra de Deus, você que gosta de ouvir, gosta de meditar sobre a Palavra, e eu faço minhas as palavras do nosso irmão e apóstolo, o apóstolo Paulo, que é meu apóstolo, é seu apóstolo, apóstolo gentil. E Paulo, escrevendo uma certa ocasião à igreja de Corinto, ele diz assim: vim ter convosco em temor e grande tremor, e não usando de sabedoria, de palavras de sabedoria humana, foi com grande tremor e temor que vim até vós, para que a vossa fé não se baseasse em palavras de sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós, esses últimos dias, temos ouvido muitas coisas que estão baseadas em palavras de sabedoria humana, e também umas outras coisas que aparentemente expressam, pela sua aparência, o poder de Deus. E isso tem feito a gente meditar sobre uma e sobre outra coisa. Meditando nas Escrituras e caminhando na Escritura, a gente descobre muitas coisas sobre o que seja a vontade de Deus, e o que seja o conhecimento do Pai. Jesus Cristo, quando ele veio e disse: vim para que conheçam o Pai. Conhecer o Pai significa conhecer a vontade do Pai. Ninguém conhece ninguém se não conhecer primeiramente a vontade daquele a quem a gente se propõe a conhecer. Não é verdade? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para que possamos praticar essa vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele diz: se fizerdes o que eu vos mando, pode pedir ao Pai o que quiser em meu nome e ele vos dará. Mas é necessário que eu conheça aquilo que o Senhor Jesus me manda fazer. Não é verdade? Eu não posso fazer nada sem o pleno conhecimento. Não posso. E também não posso ser tido como desobediente se eu não fizer aquilo a quem eu não conheci a vontade. Se eu não conhecer a vontade daquele que me manda fazer e ele não expressar a sua vontade, eu não posso ser tido como desobediente, como algumas pessoas taxam pessoas que se afastam de alguns ajuntamentos, são tidos como desobedientes por terem se afastado. Na realidade, a coisa não funciona bem assim. Existem alguns preceitos e alguns fundamentos que devem ser observados. E o Senhor Jesus trata a igreja como corpo. O apóstolo Paulo, nos seus ensinamentos, ele mesmo diz isso. Vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Seus membros em particular. E para a igreja, que é o corpo, as pessoas que formam o corpo de Jesus Cristo, ele diz: porque Deus deu para a igreja uns como apóstolos, outros como profeta, outros como evangelista, outros como pastores, outros como mestre. É interessante, é imprescindível saber que essas 5 funções, elas têm que existir no meio do corpo. Para quê? Porque Deus deu essas funções atribuídas a pessoas para o aperfeiçoamento e o crescimento do corpo, na sua altura, na sua largura e na sua profundidade, as medidas de varão perfeito, as medidas de Jesus Cristo. E é necessário que todo ajuntamento que se diz a igreja do Senhor, ele tenha essas 5 funções. O apóstolo, ele tenha o profeta, ele tenha o evangelista, o pastor e o mestre. Ora, nós sabemos que todo corpo natural, ele precisa de nutrientes para crescer. Interessante que as vitaminas que fazem o crescimento do nosso corpo, elas também são 5. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, D e a E. São vitaminas que fazem o corpo crescer em seu equilíbrio, o equilíbrio natural do corpo. Se faltar alguma dessas vitaminas, o corpo pode até crescer, mas vão haver áreas desse corpo que elas vão estar carentes, áreas carentes e dependentes daquela vitamina que está faltando. Assim também é a igreja do Senhor, que não tem essas 5 atribuições. É por isso que muitos vão para alguns ajuntamentos e não conseguem permanecer. Por quê? Pela necessidade e pela falta dessas 5 operações que são distribuídas pelo Espírito Santo.
O Senhor Jesus, ele disse: bem-aventurado aquele que tem fome e que tem sede de justiça. Essa palavra, ela vem para aqueles que querem ter o seu corpo perfeito. Muitas vezes nós vamos, né, com fome e sede de justiça, querendo ouvir dos ajuntamentos daqueles que se fazem líderes, né, e não conseguem traduzir nem com palavras nem com ações aquilo que se propõe, não por culpa totalmente deles, porque não está na vida deles essa unção, essa qualificação. Tem pessoas que querem reunir essas 5 atribuições em si mesmo, não pode. Paulo, ele chega a dizer: por acaso um membro só é todo o corpo? É claro que não, né? É claro que não. Um corpo é feito de muitos membros. De muitos membros. E um membro não pode dizer: por que eu não sou olho, e o outro, não, por que o pé não pode dizer por que eu não sou mão, não. Mas Deus, pelo Espírito Santo, ele distribuiu essas características em nós, né, os escolhidos. Interessante também que a gente observe isso, porque existem os chamados, que são todos. No meio dos chamados tem os escolhidos, que são essas atribuições dadas para o corpo, para o crescimento do corpo. E as pessoas às vezes acham que o chamado ele é mais importante, que o escolhido é mais importante do que o chamado. Absolutamente. Na realidade, o escolhido ele é menor do que o chamado, porque ele é chamado para servir. Ele é chamado para o serviço. Ele não é chamado, e algumas pessoas acham que por serem escolhidos entre os chamados são mais especiais. Não. Por acaso, será que o presente que é dado para alguém, ele é maior do que aquele que foi presenteado? Se Deus deu, né, nos deu para a igreja, uns como apóstolo, outros como profeta, outros como evangelista, outros pastores, outros mestres, eu tenho que entender que ele deu, porque o que é dado é presenteado. Foi um presente de Deus. É importante que aquele que recebeu se regozije com o presente que recebeu, se alegre com aquele presente. E que o presente entenda que ele não é mais importante do que o presenteado. É para o crescimento do corpo. Então, por que muitas pessoas estão desvanecendo dessas atribuições, e a maioria dos chamados estão desvanecendo e não querem mais participar dos ajuntamentos? Por causa dessa carência e desse entendimento sobre a palavra de Deus. Pessoas que estão nas funções erradas, né? Pastor que não é para estar na função de pastoreiro está lá, porque é por causa do título. Por causa do título ele está lá, né? Quer ensinar aquilo que ele não foi chamado para fazer. Ele foi chamado para pastorear e não para ensinar. A função é do mestre, né? O camarada aqui, o pastor que quer profetizar sem ter sido chamado para profetizar, ele foi chamado para pastorear. Paulo pergunta: são todos pastores? São todos mestres? Né? Mas Deus escolheu e distribuiu esses dons para o crescimento e o aperfeiçoamento do corpo na sua altura, largura e profundidade, as medidas de Cristo, as medidas de varão perfeito. Ora, eu entendo que, assim como as vitaminas são distribuídas em nosso corpo, cada uma com a sua função, também os dons, né, atribuídos a essas pessoas também são. Quando eu vou para um ajuntamento em que eu estou deficiente em alguma área do meu corpo, e isso já falo agora no corpo espiritual. No meu corpo espiritual, eu entendo que, e eu não recebo isso, porque ela não está distribuída convenientemente dentro do ajuntamento, né, eu vou voltar dependente dessa vitamina. E a tendência disso é eu enfraquecer. Né? Eu enfraquecer. Uma vez enfraquecendo nisso, o resultado é a morte. Pelo menos naquela área ali. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa sobre isso assim, bem interessante. Ele diz assim: ó, eu lancei um fundamento como prudente construtor. Doravante cada um saiba como edifica. Ora, nós sabemos que ele lança o fundamento. O fundamento é o alicerce, é a base. E ele diz que cada um, ele diz ainda que ele lançou como prudente construtor. Que prudência seria essa que Paulo fala? Prudente é aquele que sabe que ele tem que fazer a base bem sólida, uma base bem aprofundada, para que aquele que for construído em cima, aquela base suporte. Essa base é Cristo. Ele chega a dizer mesmo, a base é Jesus.
E aquele que vai se construir em cima, ele disse assim, agora, cada um que saiba como edifica em cima desse fundamento. E se algum construir ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha e feno, manifesta se torna a obra de Deus. Então você vê assim, se você olhar para o mundo e ver o que está acontecendo, os ministérios, aqueles que são fundamentalizados, você vê, uns são fundamentalizados em cima da prosperidade, outros apenas em libertação, outros apenas em profecias, né? E vai se vendo aí cada um com apenas uma das características que na realidade devia ser um corpo só. Então, o que é que eu entendo com isso? O que se entende com isso é que lá atrás houve também esse tipo de problema. E Paulo chama essas pessoas de carnais. Ele diz, eu queria falar a vocês como a espirituais, porém não posso, mas temos que dirigir a vocês como a carnais. Por acaso não são carnais quando você diz, eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas e outro de Cristo? Ele diz, por acaso não são carnais? Senhora, por acaso Paulo morreu em favor de vós, né? Ou batizei alguns, ele vai falando algumas coisas e ele chega a dizer que eu na realidade plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus só pode dar o crescimento de alguma coisa se alguém plantar, se alguém regar, para poder que ele faça crescer. E como é que eu vou plantar? Eu vou plantar como um bom agricultor, aquele que vai regar, aquele vai regar o que eu plantei. Ele não pode arrancar o que eu plantei, tá entendendo? E regar uma outra coisa, não pode. Paulo diz assim, eu rogo-vos, irmãos, que faleis todos a mesma língua, que tenhais todos os mesmos sentimentos, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Se houver divisão disso, não vem o Espírito, não é o Espírito de Jesus Cristo. Quando a gente vê essas coisas aí, fulano puxa farinha para o seu saco, Beltrano para cá e Deltrano para ali, você vê que não é o Espírito de Jesus que opera ali. Pelo menos não aquele que nós entendemos que seja o Espírito de Jesus Cristo. Existe um partidarismo e Jesus não está nessas coisas. Jesus não está. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de paz. Ora, quanto às atribuições que a nós são dirigidas, quando você vai e você não recebe aquilo que o seu corpo espiritual está necessitando, vem em mim e vem em você uma certa descrença, não na palavra, porque a palavra ela é viva, apta e eficaz, mas nas pessoas por quem deveria vir essa palavra. E a gente acaba dizendo assim, meu Deus, somos um rebanho sem pastor. Somos um rebanho sem pastor, porque a gente olha e vê, porque na realidade, irmãos, o que eu entendo com tudo isso é que há nas pessoas que têm um bom esclarecimento, mas também há um pouco de vontade. Aí daí a gente deixa a margem aqueles que não têm o esclarecimento, mas têm a vontade. E eles acabam se apropriando de uma herança que é nossa. Que temos o entendimento. É necessário, o Senhor Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, pega a tua cruz e segue. É bom ser esclarecido. É bom ter fé, mas a fé sem a obra é morta. Ela não vale nada. Por isso que nós estamos começando aqui hoje é o primeiro de muitas conversas que nós vamos ter. Espero que você preste aí seus ouvidos, a sua atenção para aquilo que nós vamos falar, para que a gente também não se levante contra as pessoas de uma maneira injusta, julgando que nós somos justos e eles não, absolutamente, porque Deus julga a regra, Deus não julga a exceção. Deus julga a regra da nossa vida. Se nós temos como regra da nossa vida fazer o que é certo, Deus julga a regra. Se a gente aqui e acolá dá um vacilo, Deus não vai julgar a gente pela exceção, pelo vacilo, sim pela regra que nós tomamos na nossa vida. E é necessário que eu e você, que temos um pouco mais de esclarecimento dessa situação, abramos os olhos daqueles que não têm. Né? Nós sirvamos de luz para o mundo, né? Para o entendimento das pessoas, porque tem muita gente sofrendo por falta de conhecimento. E é o povo de Deus mesmo. O Senhor fala, o meu povo sofre por lhes faltar conhecimento. Então estão impetrando coisas, costumes, né, dentro dos ajuntamentos, aquele negócio que não provém de Deus, e você sabe disso, e eu sei disso, que não provém de Deus, sabe? Estão adulterando a palavra do Senhor em muitas coisas, né? Paulo mesmo fala isso lá na Antiguidade, ele disse assim, há pessoas que
que pregam a Cristo por inveja, um por dissensões, outros por porfia. Mas ele diz assim, mas nós pregamos de boa mente, sabe? Dá de graça aquele que de graça recebeste, de boa mente, para que a pessoa entenda que pela palavra, pelo cumprimento dela, ele pode ser livre, porque está escrito. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Tá? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nada que eu possa fazer aqui nessa terra, nada do que eu possa vai me credenciar a cobrar de Deus a minha salvação. Absolutamente. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas eu posso ser justificado. Posso ser justificado quando eu observar as obras da minha fé. Praticar. Né? Que a fé na realidade é fé na palavra. Porque existem algumas pessoas que transferem o efeito da fé para alguma coisa como se fosse, a fé fosse um sentimento positivo. E não é. A fé não é um pensamento positivo. Se fosse assim, bastava a gente se concentrar em alguma coisa e pum! Aconteceria. Fé não é um pensamento positivo. Fé é a certeza de coisas que se espera, porque está prometido na palavra, se eu for obediente a ela. Tá? Olha o que o apóstolo ele diz assim: portanto, todas as promessas que há em Cristo, veja só, as promessas que há em Cristo são por ele o sim, e nele o amém. Porque eu entendo que nas promessas que há em Cristo não existe a palavra não. É sim, sim. Seja por ele o sim e nele o amém. Ou seja, o assim seja. Não existe. Mas como? Eu tenho que observar as promessas que estão aqui na palavra. Tudo que está na palavra, que está prometido para mim, aquele que prometeu, está escrito, é fiel para cumprir. Então, quando eu me volto para a palavra e vivo pela palavra, que eu observo as palavras do salmista Davi, quando ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que caminho é esse? Por acaso é um caminho espiritual? Não, é um caminho aqui mesmo. Um caminho onde era para mim era escuro e hoje, pela palavra, ele é iluminado. E uma vez trafegando por ele, sendo eu observador dele e misericordioso, eu vou avisar os que vêm atrás de mim. Onde houver um buraco, eu vou avisar e vou dizer, há um buraco aqui, né? Está escrito também que o avisado passa de largo, mas o desobediente ele sofre o dano. Está na palavra. Livro de Provérbios. O que eu entendo com isso, irmãos, é que a religiosidade, a prática da religiosidade, que é a repetição das coisas, ela não me credencia a ser um justo e não me credencia a ser um salvo. Está escrito, não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Quando eu deixo a religiosidade de lado, a prática, o pensar que eu vou repetir muitas vezes que eu vou ser obediente a isso, a cultos, isso, aquilo, e aquilo ali vai me trazer algum benefício, absolutamente. Absolutamente. É por causa dessas coisas que muitos homens têm enganado outros homens. Está escrito isso aí, sobre isso aí. Né? Conduzindo eles segundo a sua vã maneira de pensar e a sua vã maneira de agir. Vã quer dizer inútil. Inútil, não há utilidade nenhuma nisso. Né? Porque se eu repito uma mesma coisa muitas vezes, né, pelo fato de repetir, acho que eu estou me dando bem, eu estou indo contra o que Jesus Cristo fala para mim, quando ele diz assim, ó, e orando não usei de vãs repetições, porque não penseis que por muito falar serás ouvido. Não. A palavra de Deus ela veio para moldar a minha vida de uma velha para uma nova criatura. Aquilo que eu fazia segundo a minha mentalidade humana, eu abandono. Paulo diz, portanto, deixando as coisas que para trás ficaram, sigo na frente, as coisas que na frente estão, rumo ao alvo que é Cristo, autor e consumador da minha fé. Prática da justiça. Essa prática da justiça nós encontramos nas parábolas de Jesus Cristo. Se vendes ao meu altar trazendo a tua oferta, tendo teu irmão alguma coisa contra ti, eu volto e reconcilia-te com o teu irmão. Antes que o teu irmão te entregue para o juízo e o juiz te entregue para a autoridade, essa para o carcereiro, né?
e sejas preso, e em verdade vos digo que não sairás de lá antes que pague até o último centavo. O que Jesus está querendo dizer aí com isso? Ele está querendo dizer que eu devo ser correto com o meu irmão. Se eu fizer algum negócio com ele, como está escrito, eu não devo ser infiel no contrato, ainda que eu tenha prejuízo. Jesus está dizendo para mim que se eu for infiel no contrato, eu vou sofrer o dano disso. Ainda que eu tome prejuízo, eu tenho que ir até o fim, né? Jesus está dizendo para mim que se eu achar alguma coisa de alguém, né, eu tenho que procurar diligentemente pelo dono até encontrar. Usar de todos os recursos para devolver aquilo que alguém perdeu. Jesus está dizendo para mim que se eu emprestar alguma coisa para alguém e esse alguém não me devolver, ou tiver dificuldade para me devolver, eu não devo oprimir, porque está escrito: a ninguém oprimais em negócio algum. O Evangelho é a nova vida. É diferente daquilo que era praticado na lei. A lei veio para mostrar e punir o pecado na carne. Nós temos um exemplo daquela mulher que adulterou e imediatamente ela foi pega. A lei dizia que se fosse pega em pleno ato do adultério, né, ela devia ser morta sumariamente. Mas se fosse apenas uma desconfiança, ela ia passar por um julgamento, ela ia ter que tomar aquela água amargosa, diz que a coxa dela incharia, e era o que acontecia, era a prova da desconfiança do marido. Mas Jesus, ele olha para aquela mulher e ele... Essa passagem todo mundo conhece de cor e salteado. Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E em seguida ele disse assim: filho, onde estão os teus acusadores? E ele, não sei, ninguém te acusa, nem tampouco eu. Ele poderia muito bem acusar aquela mulher, porque ele cumpriu a lei na sua íntegra, não vacilou, em tudo ele foi cumpridor da lei. Então ele podia perfeitamente se instituir como juiz, mas ele não fez. Ele absolveu, porque a misericórdia que vem pela justiça, ela vem para absolver e não para condenar. Ela vem para oferecer o benefício. Mas o que eu vejo hoje, irmãos, dentro das pregações, dentro desse modelo de evangelho que é mostrado aí, trazendo para os dias de hoje o ministério da condenação. Né? Aquele antigo ministério da condenação. Né? Ministério da morte. Né? É do olho por olho, do dente por dente. Do vacilou, Deus vai arrebentar, Deus vai quebrar. Né? As pessoas, inclusive, têm essa dificuldade de se firmar nos mistérios por isso, porque estão colocando pessoas incapazes para gerir a palavra do Senhor. Pessoas que não foram levantadas por Deus, que não têm a unção para ensinar, não têm unção para pastorear. É por isso que muitos que vão com essa falta dessa vitamina, né, que lhes falta no corpo, porque existem pessoas, irmão, que têm vitamina de sobra, outros são dependentes dela. Tem pessoa que é rico em vitamina A, mas na vitamina D ele está precisando. Os dons que são distribuídos pela igreja, eles são distribuídos para o aperfeiçoamento e para o crescimento do corpo, para que o corpo cresça perfeitamente. Como é que posso eu ir para a igreja, eu recebo o consolo da profecia, mas não recebo o ensinamento da palavra? Como é que meu corpo espiritual vai crescer? Estou consolado pela profecia. Ah, isso aí está cheio aí no meio do mundo aí, de profetas, e que está de consolação, e Deus vai te dar isso, a pessoa volta para casa cheia de esperança. Cheio de esperança. Mas ele não tem o ensinamento e a certeza da palavra. Porque a palavra, ela veio para aperfeiçoar os dons. Não existe dom perfeito sem a palavra. E eu provo isso na palavra quando Paulo diz que foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteia dia e noite. Né? E ele diz assim: e por causa disso 3 vezes clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A palavra de Deus é um dos ingredientes do Evangelho, é um dos ingredientes, aliás, o principal deles, que aperfeiçoa aquele por quem vem o Evangelho, que somos nós. Nós somos portadores do Evangelho de Jesus Cristo. Ou por acaso não está escrito que nós somos a carta de Cristo, a carta viva de Cristo? Né? E essa carta, ela tem que vir recheada com todos esses apetrechos desses dons. Né?
ou pelo menos do conhecimento deles, para que quando ele se manifeste na vida do seu próximo, você saiba, esse é um dom manifesto por Deus, e você saiba discernir o Espírito.